Olá, bem-vindos ao curso CAN, Olhares, Escutas e Atos, em seu 8º encontro. Esse é o primeiro de uma série de encontros sobre a produção do movimento que foi denominado LA Rebellion. Esses filmes foram produzidos a partir de final da década de 60, virada para os anos 70, e foi até o final dos anos 80, mas na verdade esse nome surge em 1986. Esse denominado movimento cinematográfico surge a partir da iniciativa de um professor, o único professor negro da UCLA e do curso de cinema, chamado Eliseu Taylor, que começou a fazer um programa de etnocomunicações para poder agregar o ingresso de estudantes pretos, indígenas, asiáticos, latinos, enfim, todos os não brancos que predominavam dentro da instituição. E com isso começou a trazer um novo recorte e novos olhares vindos de outras experiências sociais e étnico-raciais, e com isso, de alguma maneira, pôde ser pensado como um movimento, apesar de ser uma diversidade de linguagens que surgiram dessas produções. Nos nossos encontros que faremos acerca dessa produção, hoje vamos destacar um cineasta pontual, talvez o mais famoso deles, Charles Burnett. Ele é nascido no Mississippi, ele nasceu na década de 40, mas sua família migra para Los Angeles e vão morar justamente num bairro chamado Watts, que é um bairro da periferia de Los Angeles, é um bairro muito conhecido por, no final dos anos 60, ter acontecido um dos grandes eventos quando pensamos hoje em dia em Black Lives Matter e todas as manifestações que acontecem nos Estados Unidos, os riots, na tradução literal, os ruídos, as manifestações pesadas que aconteceram em Watts por causa da violência policial, já marcaram a história americana, que foi fruto de muitas das lutas dos direitos civis nos Estados Unidos, e que, inclusive, depois gerou um documentário muito importante que foi realizado em 71, quando estava bombando o movimento Blaxploitation, que foi o Watts Tax, que foi um documentário onde se reuniram vários músicos famosos da gravadora Stax, que era uma concorrente da Motown, para celebrar os 6 anos desse evento em Watts. E é um bairro negro, predominantemente negro, em Los Angeles, muito pobre, naturalmente, e é onde ele cresce, onde ele vai à escola, e é onde ele começa a enxergar não só o que vai ser um tanto que o cenário de boa parte de sua produção, como também uma orientação nessas novas representações, que é uma característica dentro dos alunos que fizeram parte da UCLA nesse período, e que tinha a ver um pouco com uma necessidade surgida desde as lutas pelos direitos civis, que não só exigiam a igualdade dos direitos para pretos num país tão desigual quanto os Estados Unidos, como também essa emergência em trazer novas representações, coisas que já vinham sendo mostradas em revistas como Ebony e tantas outras iniciativas que visavam trazer um novo olhar. Se formos pensar os frutos dessa produção da LA Rebellion, podemos remeter às iniciativas de Oscar Micheaux, cerca de 40 anos antes, ainda no cinema mudo, tentando buscar outras formas de não estereotipadas de representar quando pensamos, no caso, as representações pretas no cinema. Mas, ao mesmo tempo, essa produção universitária, vamos dizer assim, muitos desses filmes surgiram dentro desses ambientes, desse ambiente de estudo, acabaram não tendo tanta visibilidade por inúmeros motivos. Charles Burnett realizou inúmeros filmes, ele fez a graduação em Teatro e Artes e depois fez o mestrado em cinema. O filme que vamos assistir hoje é o Matador de Ovelhas, em português, Killer of Sheep,
que é talvez a produção mais famosa, não só do Charles Burnett, como a produção mais famosa de todo o movimento da chamada LA Rebellion. Foi um filme finalizado em 1978, é a dissertação de mestrado dele na UCLA, em cinema, e busca um pouco esse retrato sem julgamentos e talvez sem esperança de uma família que tenta se virar em Watts, um pai de família correndo atrás para dar sustento à sua família e todas as ofertas e possibilidades que naquele tempo o bairro oferece. É um filme que não tenta seguir os padrões hollywoodianos de uma mensagem no final, de uma moralidade. Ele vai numa contramão. Ele não dialoga nem com o que era a produção do Blaxploitation, que muitos dos diretores da chamada LA Rebellion renegam qualquer aproximação, muito pelo contrário, a visão deles enquanto cinema se interpõe à popularidade que o Blaxploitation adquiriu e, ao mesmo tempo, até certos reforços de estereótipo que estão presentes no Blaxploitation não estão, a princípio, presentes nesse movimento cinematográfico que visa muito mais um olhar politizado, um olhar buscando outras representações, mas ao mesmo tempo um filme como esse foi muito pouco visto, porque durante muito tempo, primeiro ele levou 5 anos para finalizar o filme, um dos motivos porque toda a equipe, todos os estudantes tinham empregos formais, além de estudar e tudo, então ele só podia ser filmado nos finais de semana. Então é um filme que corre um certo período de tempo. Um outro motivo, alegam que alguém do elenco ficou preso durante um bom tempo. Então, muitas coisas tiveram que ser replanejadas e feitas de uma outra maneira até que pudessem finalizar as gravações com esse ator. Uma das barreiras para esse filme também não alcançar as salas comerciais foi que ele foi pensado como um filme de dissertação universitária, logicamente com ambições para tal, mas o alto custo que ele teria que pagar pelos direitos autorais das canções no filme, que incluíam alguns clássicos e tudo, retardou durante muito tempo que esse filme alcançasse as grandes salas. Charles Burnett, em 2018, recebeu um Oscar honorário pela sua contribuição para o cinema norte-americano, como um dos grandes representantes do cinema negro no país. Mais para frente vamos falar, nos próximos encontros, sobre essa característica de que, por serem filmes universitários, o próprio Charles Burnett trabalhou em inúmeras produções de seus colegas, como Julie Dash, Haile Gerima e tantos outros cineastas que poderemos conversar nos próximos encontros e eventualmente ver alguns desses filmes. E é importante pensar que é um movimento que não só antecede a produção que depois ganha grande destaque na mídia, como o do cineasta Spike Lee, e o surgimento de um outro movimento que também foi batizado de New Jack Cinema, por causa do filme New Jack City, do Mario Van Peebles, filho do Melvin Van Peebles, que vimos no encontro anterior. Aquele garoto que abre o filme, se torna um cineasta e o filme dele nomeia um movimento. E é importante pensar que boa parte, tanto o Blaxploitation como o LA Rebellion e tantos outros movimentos cinematográficos negros norte-americanos são nomeados pela imprensa branca. Então, vamos refletir um pouco sobre isso, que nós temos que começar a dar nomes aos nossos trabalhos, aos nossos movimentos, que senão vai vir um branco e vai botar nome nisso. Inclusive, muitos desses cineastas renegaram durante muito tempo o rótulo de movimento, porque eles viam cada produção como suas peculiaridades, que não tinham algo assim, um fio condutor. Isso vem muito por parte da crítica. Nós não necessariamente teremos aulas seguidas sobre a LA Rebellion. Isso vai depender da disponibilidade de cópias legendadas para podermos exibir ou
de cópias legendadas online no YouTube e reflitam sobre isso, sobre o tempo nesse filme, sobre a velocidade desse filme, sobre a velocidade de atuação dos personagens. Reflitam sobre tudo. Curtam a viagem, curtam a experiência do olhar de Charles Burnett.